Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre meios de cultura. Você já ouviu falar sobre eles? De qualquer forma, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Na aula de hoje, nós vamos definir alguns termos importantes que envolvem os meios de cultura e a gente vai falar também um pouquinho sobre os diferentes tipos de meio de cultura que existem. Para fazer essa aula, eu me baseei nas referências Microbiologia de Brock, 14ª edição, e Microbiologia de Tortora, 12ª edição. Então, bora começar a nossa aula? Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Bom, para iniciar nossa aula, nós vamos definir o que é um meio de cultura. Os meios de cultura nada mais são do que um material nutriente que é preparado para o crescimento de micro-organismos em laboratório. Isto é uma solução nutriente utilizada para promover o crescimento microbiano. Essa solução nutriente ela é requerida para o estudo detalhado de qualquer micro-organismo. Porém, da mesma forma que algumas bactérias podem crescer bem em qualquer meio de cultura, existem outras que requerem meios especiais, ou até mesmo não conseguem crescer em determinados meios. Portanto, é necessário que haja uma atenção especial tanto na seleção como também no preparo do meio de cultura que você deseja utilizar, para que você consiga obter um cultivo que seja bem sucedido. Outros dois termos importantes que envolvem os meios de cultura são o inóculo e a cultura. Você sabe defini-los? Para vocês que não sabem ou até mesmo não lembram, nós chamamos de inóculos micro-organismos que são introduzidos em um meio de cultura. E chamamos o meio de cultura quando esses micro-organismos conseguem crescer e se multiplicar nele. Bom, agora que nós já sabemos os conceitos principais, a gente precisa aprender também quais são os critérios que o meio de cultura deve preencher para que a gente possa obter um cultivo bem-sucedido. O primeiro critério é ele conter todos os nutrientes necessários para o micro-organismo que vai ser cultivado. Além disso, ele deve conter também quantidades suficientes de água, de oxigênio e também um pH apropriado. Lembrando que existem também micro-organismos que não gostam do oxigênio, então, em alguns casos, ele não deve estar presente. Se você quer saber um pouco mais sobre esses micro-organismos, eu falo um pouco deles na aula de fatores químicos necessários para o crescimento microbiano. Eu estou deixando o card aqui em cima desse vídeo para quem tiver interesse, é só vocês clicarem. Mas voltando aos critérios, antes do cultivo, o meio também ele deve ser estéril, para que não haja o crescimento de outros micro-organismos indesejáveis. E por último, a cultura ela deve ser incubada na temperatura ótima de crescimento do micro-organismo que foi cultivado. Se você também quer aprender novamente um pouco mais sobre essas temperaturas, eu falo um pouco sobre elas na aula de fatores físicos que são necessários para o crescimento microbiano. Novamente, eu estou deixando o card aqui em cima desse vídeo, é só vocês clicarem de novo. Como eu acabei de mencionar aqui nos critérios para a produção de um bom meio de cultura, o meio ele deve ser estéril para que não haja o crescimento de micro-organismos indesejados. Para garantir essa esterilidade, o meio ele deve ser autoclavado, isto é, ele deve ser esterilizado em um equipamento denominado de autoclave, que utiliza o calor para esse fim. Porém, mesmo após essa esterilização em autoclave, a manipulação do meio ela requer o emprego de uma técnica asséptica. Essa técnica ela requer uma série de etapas, como por exemplo o aquecimento de alça de inoculação, os tubos eles devem ser passados no fogo, a manipulação da cultura também deve ser próxima ao bico de Bunsen, que é aquela chaminha que a gente tem, e que estão representadas, essas etapas, elas estão representadas aqui na figura que está sendo mostrada nesse slide. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de discutir na nossa aula é sobre os tipos ou classes de meios de cultura. Primeiramente, o meio ele pode ser líquido ou sólido. Quando queremos solidificá-lo, utilizamos na receitinha de preparo do meio um componente denominado de agar.
E esse agar ele é utilizado numa concentração que varia entre 1 e 2%. O agar ele é um polissacarídeo complexo derivado de uma alga marinha e ele é considerado como um agente solidificante, um espessante. Nos meios sólidos, as células elas são imobilizadas e elas vão originar massas isoladas e visíveis, as quais a gente denomina de colônias. As colônias, elas podem ser de várias formas e de vários tamanhos, e algumas inclusive podem ser coloridas. Legal, né, isso? E outra vantagem desse cultivo em meio sólido é que as colônias elas permitem ao microbiologista observar tanto a pureza como também a composição da cultura, porque geralmente quando é observado mais de um tipo de colônia nas placas, isso é um indicativo de que a cultura foi, né, ou estava contaminada. Esses meios sólidos, né, eles também podem ser cultivados em tubos de ensaio ou em placas de Petri. Quando eles são cultivados em tubos de ensaio, eles recebem o nome de meios inclinados ou meios profundos. Eles são chamados de inclinados quando a solidificação é feita em um ângulo, né, de modo que uma grande área da superfície esteja disponível para o crescimento. E ele é denominado de profundo quando a solidificação é feita na vertical. Já as placas de Petri são placas rasas com a tampa, né? E aí você coloca o meio ali e semeia por cima dela o material. Duas grandes classes de meio de cultura, né, são utilizadas na microbiologia, que são os meios definidos e os meios complexos. Os meios definidos são aqueles preparados pela adição de quantidades precisas de compostos químicos inorgânicos ou orgânicos em água destilada. Isso quer dizer que a composição química exata de um meio definido é conhecida, e eles podem ser considerados como um meio definido simples quando apresentam apenas uma fonte de carbono. A outra classe que eu já citei são os meios complexos. Ao contrário dos meios definidos, os meios complexos eles não precisam de uma composição exata. Eles vão empregar componentes de produtos microbianos, animais ou vegetais e que são altamente nutritivos, como por exemplo, a gente pode citar aí a caseína, extratos de carne, soja e também células de levedura. Porém, né, a sua composição nutricional não vai ser exatamente conhecida, e isso é uma desvantagem para o uso dele. Os meios de cultura eles ainda podem ser classificados como seletivo ou diferencial. Definimos, né, um meio seletivo quando ele contém compostos que inibem seletivamente o crescimento de alguns micro-organismos, mas não de outros. Já os meios diferenciais, eles são aqueles os quais é necessário a adição de um indicador, que geralmente é um corante, e esse corante ele vai marcar reações metabólicas que possam ter ocorrido por meio de uma mudança aí de cor no meio. Devido a essa característica, né, eles são bastante úteis na distinção de espécies bacterianas e por isso eles são amplamente utilizados no diagnóstico clínico. Bom, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Foi uma aula um pouco mais densa, com bastante conceito, bastante informação. Portanto, se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário. Eu estou à disposição. E mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Isso é muito importante para o YouTube entender que o conteúdo é importante e aí ele consegue espalhar para mais pessoas. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!